No filme de 94, Pulp Fiction, a primeira cena é sobre dois personagens secundários, um casal, conversando sobre como eles vão assaltar o restaurante que eles estão almoçando. I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! O que torna esse momento tão icônico? Nesses últimos tempos, eu confesso que eu comecei a fazer algo que eu tenho medo de admitir. Eu comecei a virar fanboy do Tarantino. Tá, isso não é tão impossível de acreditar assim. Os fatos são inegáveis, né? Os filmes dele são ótimos e os roteiros são extremamente caricatos e conscientes de seus pontos fortes e fracos. Em todos os filmes, os personagens exalam carisma e têm personalidades marcantes. E isso tá presente desde o primeiro filme dele, Cães de Aluguel, de 92. Guess what? I think I'm parked in the red zone. Porém, mesmo esse sendo apenas seu terceiro roteiro escrito e a sua segunda vez na direção, Pulp Fiction mostra que não apenas aprendeu com seu predecessor, como é simplesmente melhor e mais realizado em todos os aspectos. O filme é um experimento de ideias novas misturadas com temas antigos de crime organizado e violência. Então, minha gente, se prepare, faça sua oração e atire em alguém. Aqui é o Henry e sejam bem-vindos à nossa análise de Pulp Fiction. Eu já mencionei a primeira cena do filme. Um casal de assaltantes está comendo enquanto discutem as dificuldades da vida de um trabalhador. Isso significa, claro, que eles estão falando como as pessoas estão ficando cada vez mais preparadas para serem roubadas. Putz, se ao menos tivesse um jeito de fazer nosso trabalho mais fácil. Nobody ever robs restaurants. Why not? Eles levantam as armas e a música de abertura toca. Quando abrimos o primeiro ato, estamos já em um carro, em outra cena com outros personagens. Esse filme aqui é não linear, isso é meio que a suma da identidade dele, inclusive, é aquele filme não linear do Tarantino. Ou seja, o filme possui várias histórias que se intercalam, pulando no tempo entre uma história e a outra. Agora vamos voltar um pouco e deixar esses dois aqui para depois. Precisamos antes entender o porquê essa conversa aqui é tão importante para a história. Ao começarmos um filme, a primeira cena é chamada de introdução. Ela em si é um resumo, vulgo gancho inicial, para a audiência se interessar no filme. Normalmente, uma introdução boa tem uma construção gradual para um evento bombástico, nesse caso o assalto do restaurante. O que vai acontecer? Continue assistindo que talvez você descubra. Aliás, a gente só volta para esses dois bem no final do filme, mas isso não é importante agora. O que essa introdução mostra é que além disso ser um resumo do espírito do filme, ela também carrega os temas da narrativa. E qual é esse tema que eu tô demorando tanto para explicar? Violência e agressão. Os anos 90 eram perigosos. Tá, o mundo ainda é bem perigoso. Não é só abuso doméstico e racismo que eram os problemas. A cultura americana incita a violência entre as pessoas. Percebemos isso tanto pelo jeito que eles veem TV toda hora, também tem os policiais corruptos, donos de armas, boxeadores e chefes do crime o filme inteiro. O nome Pulp Fiction faz alusão a Pulp Magazines, revistas de época que tinham uma variedade de assuntos. Por sua vez, o filme também é uma coletânea de histórias variadas conectadas por um tema central, que é o tópico da primeira conversa: violência e o ganho pessoal por detrás dela. Afinal, são os tempos de violência? Não? Ok, eu só queria ser fofo, foi mal. Mas enfim, seguindo esse tema é que sucede todas as histórias, que fazem sentido justamente porque elas são contextualizadas por esse diálogo. Inclusive, o filme inteiro é assim, um diálogo leva a outra história. Na verdade, a maioria das pessoas dizem que esse é o ponto mais forte do Tarantino, o roteiro. Não é certo afirmar que exista apenas um personagem principal.
Na verdade, existe um multiprotagonismo entre todos. O filme faz questão de ressaltar que não existem heróis ou vilões nesse mundo, mas sim pessoas agindo conforme elas bem entendem e protagonizando suas próprias questões narrativas. Muitos gostam de chamar os dois assassinos, Vincent e Jules, de protagonistas, porém eles não são mais protagonistas do que o boxeador Butch, por exemplo, ou até mesmo a Mia, esposa do chefão do crime. Os quatro são essenciais para essa história, e as experiências que eles compartilham são o real ponto que o roteiro quer chegar. A gente ressignifica a vida a partir das nossas interações com os outros, o que sempre leva a um conflito de interesse, independentemente se a briga é saudável e controlada, ou extremamente sofrida e sangrenta. Porém, o que eu mais gosto mesmo são os diálogos. Isso é o ponto que o Tarantino mais acerta nos seus roteiros. Os personagens são muito bem pensados, então ao longo do filme eles mostram a personalidade por meio dessas conversas pacatas e aleatórias. Isso contribui com o sentimento de que essa violência toda é algo normal para essas pessoas. Só mais um dia de trabalho? O próprio Jules fala que eles têm que entrar em personagem antes de matar uns caras. Isso mostra que a violência é uma máscara para eles, algo que eles usam para se distanciar dos outros. O único personagem que não usa essa máscara é o Butch, porque a violência dele é um pouco mais sincera. Então por hora, vamos avançar um pouco no filme e eu vou contar a história do relógio. Quando Butch era pequeno, o seu pai era um militar que morreu em serviço. O garoto é um tanto distante da sua mãe, dando a entender que ele nunca teve muito esse lado materno presente. Um amigo do pai do garoto vai entregar a última lembrança que restou de seu falecido companheiro de guerra, um relógio que ele guardou no cu. In one place he knew he could hide something, his ass. A primeira aparição de Butch na real é quando ele é adulto, anos depois sendo intimidado pelo chefe de uma gangue. Ele tem que perder uma luta senão ele morre, um problema meio genérico. Ele também encontra com Vincent, que não dá uma vibe muito positiva pra ele. Nossa, parece que o Bruce Willis odiava mesmo de outra volta. Durante a luta, o Butch meio que acidentalmente vence. E no táxi ele descobre que venceu tanto que matou outro cara. O mais interessante é a reação do Butch quando essa mina, agressivamente sedutora inclusive, conta pra ele sobre a morte. I want to know what it feels like to kill a man. I couldn't tell you. I didn't know he was dead until you told me he was dead. Ele responde que nem sabia que o maluco morreu. Ele nem tem o que processar, quase como se o assassinato naquele momento fosse a única escolha. E tá aí o grande lance do Butch. Ele é um personagem passivo que só reage aos eventos da história. No final das contas, ele ainda é o garoto que a gente vê assistindo televisão. Ele é, por mais explosivo e violento, inocente e honesto. A agressividade pra ele não é uma máscara que ele bota pra ganhar dinheiro, por mais que a carreira de boxeador dele seja uma alusão a isso. Ele é só um cara que tá sendo perseguido por uma gangue e quer viver de boa com a sua namorada. Não é ele que compra briga com Wallace, não é ele que esquece o relógio do pai no apartamento, ele só reage ao que os outros fazem. Por isso o arco narrativo dele é reto, ele não tem o que mudar ou o que aprender. No final das contas, ele acaba quase estuprado junto com o cara que queria matar ele. O final da história dele não é fruto de crescimento pessoal, pois o Butch ajuda o Wallace porque é a coisa que o Butch naturalmente faria. Ter compaixão com seu inimigo? Não, se vingar dos outros, né? Eu também gosto dessa parte porque aqui a gente vê as sementes de inspiração que levaram Tarantino até Kill Bill. Tanto pelo cast da Mia, que é a própria Mamba Negra, quanto pela katana que o Butch escolhe usar como arma final. A história dele acaba como a história de qualquer herói. Butch consegue seu relógio de volta e sai da cidade com sua garota. Realmente, uma maluquice. Bring out the Gimp. I think the Gimp's sleeping. A história do relógio serve dois propósitos: finalizar o arco narrativo do Wallace como grande vilão e nos apresentar um cenário onde violência é justificada. Dessa forma, depois desse momento, entendemos muito melhor a dupla inicial, Vincent e Jules. Esses dois têm a melhor dinâmica de personagem inventada na história do cinema. O jeito que o mais introvertido John Travolta irrita o personagem explosivo do Samuel Jackson é impagável. What's a foot massage? A foot massage is nothing. I give my mother a foot massage. Would you give a guy a foot massage? Fuck you.
Eles entram em cada discussão besta, é impressionante. O Jules é o mais próximo que esse filme tem de um herói tradicional. Por mais que eu brinque que o Bruce Willis é o herói da história, eu sei que ele é só um cara problemático. No começo do filme, os dois vão matar uns caras pra roubar uma maleta. Vincent banca o silencioso enquanto o Jules tá intimidando os outros. Até o momento que ele só perde a paciência. Você já pode adivinhar onde essa história acaba. Que desperdício de bala, os caras só fuzilam o mano assim sem mais nem menos. Ah, também é importante lembrar que o Samuel Jackson cita Ezequiel 25:17 antes de matar suas vítimas. Um provérbio sobre justiça e punir quem machucou os outros. Irônico, eu sei. Depois disso, eles matam todos os outros caras menos o Marvin. Por quê? Porque ele é parceiro do Jules. Eu acho... Tipo, se eles eram amigos antes, vocês acham que eles seriam amigos depois dessa treta toda? Enfim, eles vão dar um rolê de carro quando o Vincent acidentalmente mata o cara. Tá bom, se pá, isso é pior que perder a amizade. Os dois depois vão pra casa do nosso roteirista favorito, procurando conselho. O Deus em pessoa, Sr. Quentin. E obviamente ele espalha a luz da sua sabedoria. You gotta make some phone calls? You gotta call some people? Well then do it! And then get the fuck out of my house! Ele acaba deixando eles passarem um tempo na garagem enquanto chamam um chefinho. Wallace manda reforços na forma do Lobão. Não esse Lobão, o faz tudo, o Wolf. Ele é o cara que faz as evidências desaparecerem. Os dois limpam o carro e trocam de roupa. Depois o Lobo zoa com a cara deles, mesmo assim eles agradecem. Ele vai embora da história com uma personagem aleatória que ele deve estar pegando, mas antes ele fala isso. You see that, young lady? Respect. Respect for one's elders shows character. I have character. Because you are a character, doesn't mean that you have character. Gente, é por isso que eu gosto tanto desse troço. Meta comentários à parte, eu amo que esse filme só não se leva a sério. Isso deixa as discussões intelectuais a cargo dos fanboys que não tem nada melhor pra fazer, assim deixando um espectador casual se divertir com a narrativa. Querendo ou não, esse filme é o mais acessível entre as obras de roteiro não linear. É difícil você se perder nessa história. Mas concluindo, depois de limparem o cérebro do Marvin da janela, eles vão comer no mesmo restaurante que o casal vai assaltar no começo do filme. Nesse almoço, Vincent discute com Jules que quer largar o emprego. So you decided to be a bum? I'll just be Jules, Vincent. No more, no less. No, Jules, you decided to be a bum. No final das contas, Vincent é dependente da sua amizade com Jules para aproveitar a sua vida, e na tentativa de mantê-lo por perto, ele o agrediu verbalmente, lhe chamando de vagabundo. A violência é mais uma vez o sistema de defesa. Vincent se cansa e vai soltar um cagão. Aí que os dois assaltantes começam a pegar todas as carteiras. Quando o marido chega perto, ele olha pra maleta. Jules manda a cartinha reversa do Uno e aponta a arma de volta pra cara dele. Agora, essa cena é muito interessante, porque é o Jules, o cara mais explosivo que a gente conhece, largando a sua faceta de violência. Nesse momento, os dois assaltantes estão muito nervosos, e Jules vê através dessa máscara. Ele enxerga pessoas tão frágeis quanto ele, não monstros ou criminosos. Ele se enxerga como uma pessoa boa, e ele realmente acredita que pode melhorar. Então só no momento que ele perde a vulnerabilidade, em que Vincent aparece de novo e Jules ganha o controle da situação, que ele manda a real pro assaltante. Wanna know what I'm buying, Ringo? What? Your life. I'm giving you that money so I don't have to kill your ass. You read the Bible, Ringo? Not regularly, no. Well, there's this passage I got memorized. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know I am the Lord when I lay my vengeance upon you. I never gave much thought to what it meant. I just thought it was some cold-blooded shit to say to a motherfucker before I popped a cap in his ass. I saw some shit this morning made me think twice. See, now I'm thinking, maybe it means you're the evil man, and I'm the righteous man. And Mr. 9mm here,
He's the shepherd protecting my righteous ass in the valley of darkness. Depois disso, ele deixa os dois saírem com vida. Ele se torna a pessoa benevolente e caridosa que ele estava procurando naquilo. Eu acho isso aqui muito louco, porque ele mesmo admite o quão fútil é o discursinho dele. Ele enxerga nos assaltantes fracos e sem motivo, algo que ele já enxergou em si mesmo. Na verdade, Jules era tão bom em usar sua máscara que ele achou uma verdade escondida naquela mentira. Todos os crimes que ele cometeu foram para proteger alguém, sejam os interesses do Wallace ou as pessoas do restaurante naquele momento. Por meio dessa vontade de proteger seus irmãos, Jules encontra a redenção, o que não pode ser dito do Vincent, que é o personagem passivo na relação. Jules tem coragem de abandonar a violência, ele toma uma decisão ativa para mudar o significado da sua vida por meio de uma moral, que ele finalmente valoriza. E como o filme acaba, senão com os dois heróis no estilo de Velho Oeste conseguindo justiça e saindo do restaurante. Mas a gente não vai terminar o vídeo aqui não. Faltou falar da minha parte favorita, e para isso temos que voltar pro começo do segundo ato. A história de Vincent Vega é um aviso do perigo que o crime representa para a sociedade. O Vincent em si é um cara normal, introvertido, mas não cala a boca quando tá perto dos amigos. Ele também é um espelho do Jules, já falamos como ele é o personagem passivo pro personagem ativo do seu amigo. Afinal, ele não tem tanta autonomia sobre a própria vida. Ele enxerga o código moral e religião do seu parceiro como uma perda de tempo, quando na realidade essa falta de propósito é o que leva ele a um caminho autodestrutivo com o uso de drogas. Uma bela vez, Wallace pede pra Vincent cuidar da sua mulher uma noite, e ele, não sendo bobo nem nada, trava a bunda quando percebe que ele vai no encontro com a mulher do cara mais tenebroso da cidade. Porém, toda a tensão é ressignificada quando conhecemos a personagem da Mia. Ela, assim como o Jules, é uma personagem que desafia o Vincent, tanto pela tensão sexual que os dois compartilham, quanto pela forma que ela conversa com ele. No encontro, percebemos que Vincent é realmente uma pessoa sem muito poder de ação, sempre travado porque ele mesmo se acha estranho. Claro que antes do encontro ele usou uma caralhada de heroína. Então ele tem um medo de acabar não sendo gostado pela Mia, ao mesmo tempo que ele tem medo de ser gostado demais por ela. No momento que o Vincent tá mais travado, a Mia solta essa frase. Don't you hate that? Hey, what? Uncomfortable silences. Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable? That's when you know you found somebody really special. And you can just shut the fuck up for a minute, comfortably share silence. Well, I don't think we're quite there yet. Mesmo que o Vincent não entenda, o que ela tá querendo dizer dando em cima dele é que todo momento a gente vive se distraindo por meio de mentiras. Quando você só fica quieto e divide o silêncio com alguém, é quando você está mais vulnerável, pois é o único momento na visão dela que as pessoas são honestas. E quem é essa Mia? Além de ser esposa do Wallace, ter estreado em um piloto, ela realmente não revela muito sobre seu passado. Isso porque ela é uma personagem que se define pelo momento, pelas ações, e não por meio das palavras. Enquanto todo mundo tá sempre querendo fugir da realidade por meio de conversas triviais, ela prefere calar a boca e chamar seu crush pra dançar. Ela prefere desafiar as opiniões do Vincent em vez de concordar com tudo. E ela quem decide que vai tentar transar com o rapaz. Porém, mesmo sendo um oposto ao personagem, ela ainda é um espelho de uma certa forma. O abuso de drogas dele não é nada comparado com o que a Mia faz. Tanto que a cena que todo mundo mais conhece é a parte da overdose. Enquanto Vincent se prepara para rejeitar a Mia, ela começa a morrer na sala. Que legal, hein? Aí ele leva ela pro fornecedor do pó, que fica putaço com a situação e quase deixa ela morrer se não fosse pela mina do piercing. A única coisa que eu lembro dela é um diálogo no começo sobre piercing. O maluco dá uma injeção de adrenalina pro Vincent aplicar nela, e no meio do desespero eles conseguem salvar a mulher. Melhor date, puta que pariu! No final ele leva ela pra casa, mas em vez dele dar um abraço nela ou coisa do tipo, ele só é meio estranho mesmo e sopra um beijinho na distância. Ele é muito nice guy.
A história entre eles acaba assim de maneira frenética, mas ainda consegue ser a parte mais tocante do filme. O único momento em que o Vincent pode ser ele mesmo não é perto do amigo que ele tanto precisa, mas sim perto de uma estranha, que não sabe nada a respeito dele e que ele também não sabe nada sobre. A verdadeira identidade dos personagens só aparece quando eles baixam as guardas, enfrentando as suas agressividades e medos internos, assim compartilhando o sentimento que é tão sagrado pro Jules, o amor. Seja divino ou entre duas pessoas, foi só nesse momento de intimidade que os personagens acharam forças para ressignificar suas vidas. Naquele momento, Vincent não era um assassino e a Mia não era a esposa do mafioso. Eles conseguiram, por meio de uma dança, se desprender daquela vida que era cercada de ódio e medo. Nesse momento, eles eram só um homem e uma mulher, lado a lado. E por causa dessa expressão de amor, que essa é a cena mais icônica do cinema. E o que aconteceu com Vincent? O Butch mata ele. Então, o que aprendemos hoje, crianças? Quentin Tarantino é um dos melhores roteiristas do cinema mainstream, a performance de todo mundo tá fenomenal, e sinceramente, com personagens tão humanos assim, esse consegue ser um dos filmes mais atemporais, na minha opinião. Por mais que ele tenha essa estética anos 90, os conflitos que esses personagens passam são o que torna tudo isso uma das experiências mais lendárias de qualquer filme. Então, se você ainda não assistiu essa obra linda, faça esse favor para si mesmo, porque essa é uma das histórias de amor mais sinceras que eu já vi, de um diretor que ama violência gratuita.